Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio do Biela Baus e vim apresentar para vocês o assunto binômio de Newton. Eu vou fazer em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou mostrar o que é necessário para desenvolver o binômio e numa parte 2 eu vou fazer apenas resolução de exercícios para você ver como que desenvolve isso. Tranquilo? Então, binômio de Newton, ele é um desenvolvimento das potências nas formas binomiais. No caso, a gente tem x mais y elevado a n. Nessa notação de x mais y, a gente tem que x e y são números reais e n um número natural. Ali na representação geral, eu tenho alguns produtos notáveis que a gente conhece, alguns podem não conhecer. Mas normalmente quando a gente fala assim, ah, a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais duas vezes ab mais b ao quadrado. Beleza, isso é muito importante lembrar, vai te facilitar se decorar isso. A gente sabe que qualquer número elevado a 1 é o próprio número, assim como no binômio. A mais b elevado a 1 é igual a mais b. Uma representação que eu não coloquei aqui, mas vale lembrar, é quando a gente tem qualquer número elevado a zero, a gente tem 1 elevado a zero, a gente tem 2 elevado a zero, 3 elevado a zero, todos eles vão dar 1. Sempre quando a gente faz um número elevado a zero, é 1. Assim funciona para o binomial. A mais b elevado a zero vai ser 1. Aqui a gente tem o desenvolvimento de a mais b ao quadrado e a mais b ao cubo. Normalmente, tem pessoas que decoram a mais b ao quadrado e algumas decoram a mais b ao cubo. Mas não tem problema não decorar. Se você aprender como desenvolve pela forma de Newton, vai ser tranquilo para você. E outro jeito, quando a gente pega um expoente 3 ainda, que é tranquilo de manipular, a gente consegue aplicar a distributiva da multiplicação tranquilamente. A gente sabe que x mais 2 ao cubo é x mais 2 que multiplica x mais 2 que multiplica x mais 2. Ou seja, x mais 2 ao quadrado vezes x mais 2. Só que x mais 2 ao quadrado, a gente sabe aqui que é x ao quadrado mais 4x mais 4, que multiplica x mais 2 para achar o x ao cubo. E assim sucessivamente. Se tivesse mais um x mais 2, seria elevado à quarta, mais 2x mais 2, seria elevado à quinta. Mas aqui a gente quer chegar no terceiro. Então, aplicando a distributividade, a gente tem x com x ao quadrado, x ao cubo. Beleza? Daí a gente vai aplicando para cada um e depois junta esses termos. Juntando esses termos, nós chegamos que x mais 2 ao cubo é x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8. Beleza? Então, quando a gente tem expoente 2, 3, é rápido para a gente manipular isso, fazendo ou distributiva ou pelo produto notável que a gente lembra. Então, o binômio de Newton foi desenvolvido para a gente desenvolver aquela parte, desenvolver para expoentes muito grandes. Seja 7, seja 12, seja 40, seja o expoente que você quiser. Vai dar cada vez mais linhas de conta, mas você consegue escrever da forma tranquila com o binômio de Newton. A única coisa que você vai ter é um trabalhinho legal aí. Mas tem também como você achar os termos dentro do binômio a partir da fórmula de termos que eu vou passar um pouco mais para frente. Então, mas antes de a gente abordar isso, vamos abordar o coeficiente binomial. Quando a gente fala de coeficiente binomial, a gente tem essa representação. N sobre P, que a gente resolve como N, daí tem uma exclamação ali, sobre P, outra exclamação, N menos P e exclamação. Tá, mas por que essas exclamações? Alguns já devem saber o que significa, mas quem não sabe, já vale uma introdução aí. O que são essas exclamações? A gente define como N e a exclamação a seguir como N fatorial, que é dado pela multiplicação de N por todos seus antecessores até chegar a 1.
às vezes a gente acaba desprezando o 1, porque toda a multiplicação anterior vezes o 1 vai ser igual àquela multiplicação anterior. Mas é sempre bom considerar todos os antecessores. Por exemplo, se a gente tem 4 fatorial, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então a multiplicação de todos esses termos é igual a 24. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. Por que eu falei anteriormente que às vezes a gente despreza 1? Porque se a gente pegar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, a gente já tem o 120. 120 vezes 1 é o próprio 120. Assim, 24. Assim por 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 é igual a 720. 720 vezes 1 é o próprio 720. Sucessivamente para 7 fatorial. Beleza? Então a ideia daquela exclamação representando no coeficiente binomial seria o n fatorial, seria o número natural fatorial. E por definição a gente tem que 0 fatorial é igual a 1. Ou seja, para a construção binomial nós temos como exemplo o coeficiente 5 sobre 3, que a gente resolve da seguinte forma: 5 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 5 menos 3 fatorial. Pode ser qualquer número, a gente vai resolver da mesma maneira, porque tem a fórmula geral lá, n sobre p, que é representado dessa maneira. Então a gente tem 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Uma coisa que não se deve fazer é pegar o 3 fatorial e multiplicar com esse 2 fatorial. E ver um 6 ali, 6 fatorial. Isso não é certo. Beleza? Então a gente resolve primeiro um dos fatoriais e depois simplifica com o que der. Por exemplo, aqui em cima. Aqui em cima eu fiz o desenvolvimento do 5. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parei no 3 fatorial. Por que eu parei no 3 fatorial? Eu parei no 3 fatorial por causa que esse 3 fatorial aqui eu consigo simplificar com esse 3 fatorial aqui. Então, simplificando isso com isso, ele corta. Beleza? Então a gente vai ter 5 vezes 4 que divide 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então 5 vezes 4, 20, sobre 2 é igual a 10. Beleza? Sempre tome muito cuidado para não correr o erro de multiplicar esses dois fatoriais aqui. Tranquilo? Porque senão às vezes vai acabar dando uma divergência de valor aí e gerando uma confusão. Tranquilo? Propriedades do binômio. Então, aqui a gente separou como casos particulares e casos complementares. Isso é bom a gente ter na cabeça, por quê? Porque vai evitar de você ficar fazendo mais contas. Às vezes você tem lá um 4 sobre 0, daí você não lembra. Não tem problema nenhum você utilizar o coeficiente binomial para calcular ele. Tranquilo, mas se você lembrar que qualquer número natural sobre 0 é igual a 1, isso vai te poupar um determinado trabalho. Então, quando a gente tem n sobre 0, a gente encontra 1. Quando a gente tem n sobre 1, é igual ao próprio n. N sobre 1 igual ao próprio n, assim como n sobre n. N sobre n igual a 1. E quando a gente tem n sobre n menos 1, a gente também vai encontrar n. Beleza? Dá para pegar qualquer número natural, substituir ele, fazer a diferença, você vai chegar no próprio número natural. Beleza? Então é bom lembrar desses casos particulares aqui, justamente para poupar trabalho. E nos casos complementares, a gente só vai ter n sobre p igual a n sobre q quando ou p e q for igual, ou quando p mais q for n. Por exemplo, se a gente pegar aqui, se o n for 5 e o p for 3, ele vai ser igual se o n for 5 e o q for 3, onde a gente coloca a primeira propriedade, p igual a q. Tá, mas se a gente tem o 5 no n lá, que a gente já definiu, e a gente tem 2 no p e 3 no q, a gente sabe que p mais q é igual a 5, ou seja, 3 mais 2 igual a 5.
que é igual ao mesmo n. Então, isso é um caso complementar. Então, a gente vai ter que np é igual a nq quando acontece p igual a q, ou p mais q é igual a n. Tranquilo? Tá dando para entender até aqui? Qualquer coisa, se volta um pouco acima e presta atenção novamente no vídeo aqui na aula. Tranquilo? Triângulo de Pascal. Tá. O triângulo de Pascal é um triângulo aritmético infinito, onde são dispostos coeficientes das expansões binomiais com a disposição de linhas sobre coluna. Ou seja, linhas sobre coluna. É o mesmo n sobre o p, onde o n vai ser a nossa linha e o p vai ser a nossa coluna. Ó, representando da seguinte forma. Na linha 0, a gente vai ter n igual a 0 e p igual a 0. E a gente sabe quando o n e o p são igual, isso aqui vai dar o quê? Vai dar um... E aqui, ó, a gente tem um n e o 0. A gente tem aqui que qualquer número natural sobre o 0 é igual a 1 também. E aqui a gente tem 2 igual, que resulta no próprio n. N igual a 1 e p é igual a 1. N sobre p, sendo n e p iguais, é igual ao próprio n, que seria 1 também. Ou seja, na linha 0, linha 1, linha 3, lembrando dos casos, ó, como eu comentei, na linha 0 a gente tem a propriedade quando n sobre n. Ou podemos usar até o n sobre 0, porque está sobre 0. Mas a gente tem como n 0 também, então qualquer uma das duas propriedades é válida. Na segunda, a gente já usa duas propriedades, entende? Na terceira, ó, a gente consegue usar 3 das propriedades. A gente tem n sobre n, n sobre 1 e n sobre 0. E assim sucessivamente. E quando a gente não tem uma propriedade que resolva o nosso caso, por exemplo, na linha 4, 4 sobre 2. 4 sobre 2 não tem nenhuma propriedade que diz que a diferença de n menos 2 é igual a alguma coisa. Não tem nenhuma propriedade que diz que se isso é igual a 1, igual a n, igual a qualquer coisa. O que a gente faz? A gente vai pegar e calcular pelo coeficiente binomial. Tranquilo? Então, todo esse desenvolvimento do triângulo de Pascal vai ficar da seguinte maneira. Coloquei um ou seja ali embaixo. A gente tem que, na hora que a gente calcula essa estrutura, a gente se depara com a seguinte forma. 1, daí na segunda linha 1, 1, daí na terceira linha 1, 2, 1, na quarta linha 1, 3, 3, 1. E uma coisa interessante e legal de reparar é que se a gente pegar, por exemplo, aqui ó, na linha... Vamos pegar aqui na linha 2. A gente tem dois termos. Mas é sucessivo desde a primeira. Como a gente tem na primeira linha, não tem mais nada para somar, vai ser o próprio 1. Aqui na segunda coluna, vai ser 1 mais nada, vai ser o próprio 1. Ó, beleza. Nos extremos, sempre vai ser 1. Ou seja, vai começar com 1 e vai terminar com 1. E com isso vai reduzindo sempre de forma equidistante com termos iguais. Ó, note que o 3 e o 3 têm a mesma distância. O 1 e o 1 têm a mesma distância na linha 4. Na linha 5, a gente tem que o 1 tem uma distância equidistante, o 6 está no centro, o 4 tem uma distância equidistante também. E o que eu estava falando anteriormente é que assim, ó, a gente tem o 1 no extremo. O que é o próximo termo? O próximo termo é a soma dos dois termos que vai o próximo embaixo. Ou seja, a gente pega 1 mais 2 é igual a 3. Novamente, se a gente quer encontrar o próximo termo aqui, a gente vai ter o termo da linha anterior. 2 mais 1 é igual a 3. Aqui, se a gente quer encontrar aqui, a gente tem o 1 mais nada é 1.
para a linha de baixo, para a gente ver como isso funciona. Para encontrar o termo 1, a gente não tem nada aqui. Nada mais 1 é 1. E aqui, para encontrar o termo 4, a gente tem o 3 mais 1. Ó. 1 com 3 dá 4, e o 4 vai embaixo do 3. E o próximo termo, 3 mais 3 igual a 6. Novamente, 3 mais 1 igual a 4. 1 mais nada é igual a 1. Tranquilo? Então, uma forma mais rápida de se construir o triângulo de Pascal sem precisar calcular o coeficiente binomial em toda ela, quando a gente não tem diretamente alguma propriedade, seria fazendo pela soma dos termos da linha anterior. Então a gente soma na linha anterior a coluna anterior e a coluna que está em cima do termo que você quer achar. Então a gente acha o termo de baixo. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Beleza? Se a gente pensar aqui, ó, o A mais B elevado a quarto, a gente tem uma similaridade com o triângulo de Pascal. Eles funcionam de forma se ajudando um ao outro. Newton nos diz que é possível realizar através de coeficientes binomiais para descobrir os termos que sucedem o desenvolvimento da potência. Beleza? Ó, prestem atenção. Outra coisa a se notar é que a linha referente, nós temos sempre um termo a mais que o expoente. Ou seja, se a gente quer o expoente 4, aonde que a gente tem o 4 aqui? A gente tem o 4 na linha 5. Então, a gente tem o 4 na linha 5. Já está na linha 5, então vai ter 5 colunas também. Então, a gente tem o termo 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3 e 4 sobre 4. Beleza? Então, num binômio de A mais B elevado a 4, a gente tem 5 termos. Num expoente de A mais B elevado a 9, a gente vai ter 10 termos. A gente sempre vai ter um termo a mais no desenvolvimento do binômio. Desenvolvimento por Newton. Ó, notem que eu peguei o 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3 e 4 sobre 4. Beleza, eu dei um espaçamento neles e coloquei como soma, porque aqui a gente já tem x mais y elevado a 4. E a gente tem 5 termos aqui, tranquilo? E daí? A gente coloca x e y em todos eles, que seria o termo A e B, em todos eles. Alguns vai desaparecer. Por que vão desaparecer? Porque algum deles vão ficar elevado a zero. E quando esse termo é elevado a zero, é a mesma coisa que multiplicar por 1. Porque qualquer número elevado a zero é 1. Então, a gente coloca de forma decrescente para A e crescente para Y. Por exemplo, ó, x mais y elevado a 4, a gente começa com x a quarta, depois x ao cubo, depois x ao quadrado, depois x a primeira, depois x a zero. X a zero é igual a 1, ou seja, aqui vai ficar só o y, mas eu deixei ali para vocês conseguirem visualizar melhor. E agora de forma crescente para y. Ó, a gente começa com y a 0, y a 1, y ao quadrado, y ao cubo e y à quarta. Legal, né? Então, é uma maneira simples de desenhar o binômio. Tranquilo? Ó, aqui no primeiro termo a gente sabe lá das propriedades que o número sobre zero, qualquer natural sobre zero é 1. O natural sobre 1 é ele mesmo. O natural sobre 2 a gente não descobriu ainda, mas é só fazer rapidinho ali. 4 fatorial sobre 4 fatorial, multiplicar 4 menos 2 fatorial. Não dá para esquecer da formulazinha. Aqui a gente tem 4 sobre 3 e 4 sobre 4. Tranquilo? Então, dessa forma, a gente generaliza essa fórmula de Newton, onde a gente tem sempre o expoente
decrescendo para A e crescendo para B. Beleza? O que a gente pode reescrever como uma somatória também, mas isso não vem ao caso. Mas a gente vai utilizar os termos dessa somatória para encontrar o termo quando a gente precisar encontrar um termo. Digamos assim, a gente tem um binômio elevado à sétima e a gente quer encontrar o sexto termo. Daí a gente vai desenvolver a conta justamente naquele termo, para não precisar desenvolver o binômio inteiro e dizer assim, ah não, é o termo n que está lá no meio. Tranquilo? Então, o que seria o termo? Para encontrar um termo específico, sem a necessidade de desenvolver o binômio completo, a gente utiliza a fórmula de t na posição, ou seja, a gente quer o termo na posição 6. A gente vai colocar a posição 6 mais um termo, o termo de 7, que vai ser sempre a posição mais um. Que aqui vai ser o n sobre p, onde n a gente sabe que é o expoente e o p é a posição. Aqui a gente desenvolve o coeficiente binomial vezes a elevado a n menos p, que multiplica b elevado a p. E uma observação aqui embaixo, sempre o desenvolvimento de a mais b elevado a n apresenta n mais 1 termos. Assim como eu comentei lá no triângulo de Pascal. Se a gente pensar, a gente tem sempre, quando a gente desenvolve todos os termos do expoente 4, a gente tem 5 termos. Se a gente desenvolver do ao quadrado, a gente tem 3. Do ao cubo, a gente tem 4. É sempre um termo a mais. Tranquilo? Tá dando para entender até aqui? Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo, assista novamente, que vai estar detalhadinho aqui. Tranquilo? E com isso encerro essa parte de apresentação do conteúdo. Agora eu vou preparar a parte 2 para vocês, que vai ser uma parte de exercício abordando todos esses assuntos. Tranquilo? Até mais!